Olá família, graça e paz, abençoados, povo amado de Deus, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem, reinando em vida e desfrutando da graça do Pai. Vamos a mais um conteúdo aqui, a mais uma orientação, a mais uma palavra. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe a mensagem, tá bom? Vamos lá, esse é o tema. Os mágicos da religião. Os mágicos da religião. Na verdade, dentro da tradição religiosa, dependendo ali do segmento, existe muito ocultismo, verdadeiras artes mágicas, manipulação. E quando nós olhamos para algumas passagens bíblicas, nós podemos comparar, analisar e descobrimos alguns sintomas, né? Conhecendo a palavra, você vai ver semelhanças, síndrome do que já ocorreu na história bíblica e do que nós estamos presenciando hoje, com tanta enganação, com tanta adivinhação, manipulação, e as pessoas atribuindo isso a Deus, porque é homem de Deus, é profeta, Deus está usando isso e aquilo, aquilo outro. E na verdade não é. Infelizmente, existem pessoas preparadas, né? Preparadas, mas não no bom sentido, preparadas no mau sentido mesmo. Pessoas que se dedicam, que se esforçam, que estudam, que buscam técnica de hipnose, psicologia, usando a Bíblia para manipular a mente das pessoas. Eu sempre falo que nada contra quem faz a psicologia, mas virou modinha hoje, todos os pastores, ou a maioria, procurar fazer psicologia, porque, infelizmente, eles trabalham com a mente das pessoas, né? Já manipulam usando a Bíblia, falando texto fora do contexto, fora do pacto o qual estamos inseridos. Imagine quando essas pessoas começam a fazer a psicologia e usar da psicologia para manipular a palavra, a Bíblia e aqueles que estão ali ao seu redor. Eu digo isso porque eu já fui, digamos assim, uma vítima, já presenciei, e como eles mudam radicalmente de uma hora para outra. Quando eles começam a se envolver com esse meio, né, de manipulação, de ilusão para atrair os incautos. Olha o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Me desculpe minha fala, estou meio rouco. Hoje é segunda-feira, sejam todos bem-vindos para aqueles que estão ao vivo aqui. 20 de maio de 2024, não é isso? Ontem, dia 19, nós não fizemos o nosso bate-papo devido à rinite alérgica que eu tive, e aí eu deixei uma reprise aí do nosso bate-papo com o irmão Geraldo, mas em breve estaremos aí com outros irmãos. Então, estou meio que me recuperando ainda, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9 em diante, diz assim: E estava ali um certo homem chamado Simeão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Versículo 10. Ao qual todos atendiam, se sujeitavam a ele, né?
desde o menor até o maior, dizendo, olha o que as pessoas diziam, desde o menor até o maior. Este homem é um grande, é a grande virtude, ou é o grande poder de Deus. Na minha tradução aqui diz, este é o grande poder de Deus. Então aquele homem, ele exercia na cidade de Samaria há muito tempo, e ele iludia as pessoas com artes mágicas. Olha o perigo. Há muito tempo. Porque o trabalho da tradição religiosa vem de muito tempo. E é claro que eu não estou generalizando, gente. Pelo amor do Pai. Não estou falando que todo mundo é mentiroso, que todo mundo é manipulador. Eu estou falando, e aí é para aquele que a carapuça servir. Eu estou falando para um sistema, uma quadrilha de manipuladores da fé, sabe? De fariseus hipócritas que estudam teologia, que abrem instituições religiosas, que se enriquece à custa do povo de Deus, dizendo estar fazendo a obra de Deus, que não é. Então, não estou aqui generalizando. Então, essas pessoas há muito tempo eles vêm estudando. Tanto é que um exemplo que eu vou dar. Pegue aí uma igreja religiosa, um sistema religioso de 50, 60 anos de existência. Olha lá no início como que era. Olha lá os seus primeiros 5, 10, 15 anos. Olha para hoje. Quanta coisa mudou. E por que mudou? Porque a palavra não é mais a mesma. Porque o que era pecado antigamente para eles não é hoje. Porque antigamente não tinha aquelas campanhas. Sistema religioso que hoje faz campanha, projeto, desafio com Deus, fogueira e BBB, rosa do puxamento e tal, e vai e vem. Porque antes, há 20 anos atrás, esse mesmo pastor, esse mesmo líder não pregava essas coisas? Porque eles estudam, eles vão se capacitando, eles vão se adaptando, eles vão se atualizando. De acordo vai entrando mais dinheiro, de acordo vai entrando mais poder, a hierarquia, a pirâmide vai crescendo, sabe? E quem está no topo da pirâmide, ele só quer permanecer em cima. Eles vão abrindo instituições, congregações, ramificações, convenções. Então, eles vão se atualizando. Então, a ideia, a tendência é ir piorando, sabe? Eles vão se adaptando e cada um com seu estilo. Alguns querem atrair as pessoas com palavras persuasivas, sabe? Palavras de autoajuda, passando a mão pela cabeça. Alguns querem atrair as pessoas, não, porque Deus te ama, independente de qualquer coisa. Então você vê muitos pregadores, muitos feiticeiros, muitos mágicos usando o nome do Senhor, se passando como um personagem de Deus, como acontecia com esse mágico aqui. As pessoas chamavam ele de um grande poder de Deus, mas ele era um mágico. Então, hoje em dia, você vai ver muitos líderes aí se envolvendo na politicagem, fazendo casamento homossexual, homoafetivo, e dizendo que Deus está abençoando aquela união, que Deus está... Faça o que você quiser. Agora não vem dizer que a palavra de Deus é de acordo com aquilo, né? Se eles querem lutar pelos seus direitos de casar, de ter filho, de não sei o que, isso é uma questão de constituição, de direitos, né, humanamente falando, socialmente falando. O problema é de cada um. Vá atrás dos seus direitos, daquilo que você acha que deve correr atrás. Mas pessoas que usam a Bíblia para fazer as adaptações, aceitação, e dizendo que Deus está mandando dizer, que Deus deu uma palavra, que mentira, gente. Mas por quê? Essas pessoas faturam, sabe? Esses líderes, esses missionários do Pix, eles faturam andando nesse meio artístico, nesse meio dos business, dos negócios, sabe?
meio empresarial. Hoje em dia tem profeta para tudo, profeta para jogador de futebol, pastor para estrela de Hollywood, pastores para atores globais. Por quê? Porque virou uma profissão. Assim como tem lá o guru, o pai de santo, o que faz um trabalho lá de magia negra, tem também os chamados crentes que ficam ali dizendo que está cobrindo em oração a vida de não sei de quem, que é o pai da fé de não sei de quem. Tudo mentira, gente. Tudo enganação. Eles só pensam nisso aqui, ó. Fama, status, seguidores nas redes sociais, like. Então, se a gente for usar esse texto como exemplo, né, a gente vai perceber muitas situações semelhantes a essa. Então esse homem enganava muita gente ali com a arte mágica, tinha iludido muitas pessoas, dizendo que era um grande personagem, no versículo 10, ao qual todos lhe atendiam, desde o menor até o maior, dizendo que era um grande poder de Deus. Versículo 11, Atos 8:11. E atendiam-nos, ou seja, se submetiam a ele, sabe? E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então, há muito tempo aquele homem estava iludindo aquelas pessoas com arte mágica. Depois você lê todo o contexto que você vai entender que quando ele viu Filipe pregando ali, depois os apóstolos chegaram, ele queria dar dinheiro para receber o poder de Deus, para colocar a mão nas pessoas e as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Aí Pedro disse, vai você e seu dinheiro para a perdição, você não tem parte nesse negócio. Você está em a raiz de amargura, você está, sabe, no erro, no engano. Então, abençoados, infelizmente é isso que nós estamos vendo por aí. Muitas pessoas no erro, no engano doutrinário, teológico, mas se passando como um grande personagem de Deus, como um pastor de Deus, um profeta, uma missionária de fogo. Tudo enganação, infelizmente. Volto a repetir, não estou generalizando porque toda regra é uma exceção e tem muitos filhos de Deus inocentemente que fazem parte, né, infelizmente, né, desse engano e acaba reproduzindo aquilo que está aprendendo. Vai como uma criança que absorve tudo. Muitos filhos de Deus, até bem intencionados, eu quero me tornar um pregador da palavra. Aí começa a fazer essas teologias aí, e acaba, infelizmente, se enveredando por esse caminho e às vezes se deixam mesmo seduzir pelo prêmio de Balaão, né? Pela corrupção, porque vê ali essa questão religiosa como uma fonte de renda. Eu lembro algum tempo atrás, eu até falei ontem na mensagem que nós fizemos pela manhã, eu até recomendo, se você ainda não assistiu, uma mensagem bem interessante. Depois você assista aí a mensagem que nós gravamos ontem pela manhã, tá bom? Domingo, gravamos pela manhã essa mensagem sobre os blasfemadores, deixa eu ver, os devassos e os profanadores e devassos gracistas. Esse é o tema. Elcio Jesus /MGV, procura aí. Os profanadores e devassos gracista. E eu falava nessa mensagem sobre a questão de ser seduzido pelo sistema religioso, promessa de assalariar, te pagar para você representar o sistema religioso, e eu não quis, não aceitei. Então, hoje você vai ver que muitas pessoas aceitam isso, sabe? Se sujeitam à mentira, ao engano, por quê? Porque vai ser assalariado, vai ter a casa pastoral, um carro, uma faculdade para os filhos. E às vezes eles pregam coisa, muitos desses pastores, desses líderes, que você vê aí na televisão, fazendo parte da instituição X ou Y, que até, algum exemplo que eu vou dar aqui, né? Até o gesto da mão, da fala é igual, eles reproduzem exatamente igual o seu líder. Paulo disse, sede imitadores de Deus, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas esses homens não imitam a Paulo que imitou a Cristo. Esses homens imitam seus líderes, seus bispos, seus pastores, em tudo, até na fala, no gesto, em tudo, cada um com a sua característica. Então, muitas dessas pessoas, eles não creem naquilo que eles estão pregando. Você vê, quem tem discernimento percebe
até na expressão desses homens. Você vai ver muitas pessoas aí fazendo oração em rosa, em copo com água. Você percebe que aquela pessoa não crê naquilo. E ele só faz porque, desculpa a expressão chula, ele é pau mandado do líder dele. Ele trabalha para uma instituição religiosa, ele é assalariado, ele não é um pastor, ele é um mercenário, tá? Ele é um profissional da fé. Então, para manter a família, para manter a sua estrutura, para manter o seu custo de vida, ele se sujeita ao engano, sabe? Eles fazem lá aquelas coisas que os líderes mandam eles fazerem, mas você percebe que eles não creem naquilo. Eu lembro que certa feita estávamos reunidos na casa de um irmão, falando da graça e tal, e chegou um obreiro de uma instituição religiosa, e ele era candidato a ser consagrado a pastor lá no sistema. E ele estava ouvindo a palavra da graça, estava ouvindo e entendendo muita coisa. E eu lembro que isso a gente não tinha nem começado ainda, o nosso trabalho de reunião em graça. E eu lembro que ele me chamou, olha que coisa, ele me chamou para começar comigo uma igreja. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, em graça não existe esse negócio de começar uma igreja. Nós pregamos o evangelho da graça. Se as pessoas forem se reunindo, aceitando a palavra, a gente vai vendo aí uma possibilidade de ver um espaço para reunir as pessoas, para não deixar as pessoas na rua, né? Mas não existe esse termo igreja de pedra, abrir uma convenção. Ele, não, porque eu faço parte da igreja X e lá eu ia ser consagrado, a minha esposa, acho que ela é evangelista, não sei, mas eu quero pregar o evangelho da graça. E de fato ele tinha um conhecimento em graça. Só que depois ele me chamou para abrir, digamos assim, uma igreja junto, né, uma parceria. E ele começou a dizer que a esposa dele tinha visão, tinha dom de profecia. Eu falei, meu irmão, presta atenção. Um pouquinho de fermento leveda estraga toda a massa. O que é evangelho da graça? O que é tradição religiosa? E aí ele começou a perceber que não ia ter como, porque não andarão dois juntos se não houver acordo. Na verdade, ele queria criar uma instituição religiosa e estava me chamando, porque ele percebia que as pessoas gostavam de me ouvir. Os irmãos paravam nas casas para me ouvir, a gente tomava um café, todo mundo ali ouvindo a palavra. E ele disse, olha, isso aqui pode ser alguém que vá me ajudar a estruturar uma religião. E eu caí fora. Foi de ter certo. Ele foi consagrado a pastor do sistema e hoje ele embola tudo, mistura tudo, juntamente com a esposa dele lá. Então, meus amados, muitas pessoas estão embolando tudo, confundindo a mente das pessoas, e infelizmente muitos filhos de Deus estão sendo iludidas e achando que aquilo é Deus, que é o poder de Deus, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, e na verdade não percebem que aquilo ali é só uma profissão daquele religioso. Diga-se de passagem, todo líder religioso, ele é um profissional. Ele recebe por aquilo, ele muitas vezes não crê naquilo que ele prega, mas ele tem que ostentar, sustentar aquilo porque ele depende daquilo. Nós não, nós dependemos da graça de Deus. Quem aceita a palavra, aceita. Quem não receber, não receba e eu vou continuar falando a palavra da graça de Deus. Então, meus amados, esse homem, né, Simeão, ele enganava muito tempo aquelas pessoas com arte mágica. E as pessoas achavam que ele era um grande personagem, um poder de Deus, um homem de Deus, né? Traduzindo, ele seria um profeta de Deus. E hoje é o que nós vemos aí, mais vemos aí. São esses homens usando a Bíblia, manipulando a mente das pessoas e se intitulando homens e mulheres de Deus. E as pessoas comendo gato por lebre, infelizmente. Tá bom? Ficamos por aqui, graça e paz. Mais uma vez, desculpa aí a minha rouquidão. Estou me recuperando, daqui a pouco a gente está 100%, tá bom? Graça e paz, compartilha essa mensagem e deixa teu like aí. E vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento. Fui, até a próxima.